Você já entrou em um lugar onde todo mundo parecia confortável, rindo alto, falando de coisas banais, e tudo em você só queria ir embora dali? Já sentiu aquela sensação estranha de estar em meio a pessoas, mas se sentir completamente sozinho? Como se você fosse de outro planeta, ou talvez de outro propósito. Talvez você já tenha tentado se encaixar. Tentou rir das piadas que não têm graça. Tentou se animar com conversas vazias. Tentou seguir o ritmo do mundo. Mas por dentro, parecia tudo errado, como se a sua alma estivesse em conflito com tudo aquilo. E a verdade é que, talvez esteja mesmo. Existe um grupo de pessoas neste mundo que não se contenta com o raso. Pessoas que sentem mais fundo, que percebem o que ninguém diz, que carregam uma luz tão intensa dentro de si que muitas vezes elas mesmas não sabem o que fazer com tudo isso. Essas pessoas são os escolhidos. E se você chegou até aqui, talvez seja porque você é um deles. Hoje eu quero te guiar por uma jornada diferente. Uma jornada de revelação, de libertação e de entendimento. Vamos falar sobre 5 coisas que os escolhidos de Deus odeiam profundamente. Não por orgulho, não por birra, mas porque suas almas simplesmente não foram criadas para aceitar certas coisas como normais. E eu te aviso, o terceiro ponto vai te surpreender, porque ele revela algo que talvez você mesmo nunca percebeu, mas que tem influenciado tudo na sua vida. Este vídeo não é para todo mundo. Não é para quem está satisfeito com as aparências. Não é para quem vive apenas no automático. É para quem sente lá no fundo que não nasceu para se misturar com tudo isso. É para quem foi separado. Se você se sente assim, fica comigo até o final, porque essa pode ser a explicação que sua alma sempre buscou. Talvez você já tenha passado por isso. Entra em um ambiente onde todo mundo está rindo, dançando, conversando alto, e tudo parece normal. Mas dentro de você algo começa a incomodar. Uma angústia sem nome, um desconforto que ninguém vê, mas que queima por dentro. E então você se pergunta, por que isso me incomoda tanto? Por que eu não consigo simplesmente me divertir como os outros? A resposta pode estar em algo muito mais profundo do que parece. O escolhido de Deus não se adapta com facilidade ao mundo. Não porque ele seja arrogante ou esnobe, mas porque a alma dele foi moldada em outro lugar. É como se ele tivesse um radar interno que detecta tudo que é raso, falso, exagerado. Um radar que desde cedo o coloca em conflito com o que a maioria aceita como normal. Esse incômodo espiritual aparece de várias formas. Em festas barulhentas, em conversas onde ninguém fala de coisas reais, em trabalhos que só sugam sua energia, mas não têm propósito, em relações em que tudo é aparência, mas falta verdade. Talvez você já tenha tentado se encaixar. Tentou ignorar essa voz interior, tentou não ser tão sensível, mas quanto mais você forçava o sorriso, mais vazio você se sentia. Quanto mais tentava se calar por dentro, mais alto sua alma gritava. E é aqui que muitos se confundem, porque o mundo ensina que esse incômodo é defeito, que você é estranho demais, intenso demais, complicado demais. Mas a verdade é que isso não é um defeito, é design divino. Você sente diferente porque foi feito diferente. Você enxerga o que os outros não veem porque nasceu para iluminar o que está escondido. O que você chama de peso ou fardo pode ser o começo da sua missão. A alma do escolhido carrega um tipo de sensibilidade que não cabe nas caixas do mundo. E é por isso que ele sofre, se isola, se cala. Mas também é por isso que ele cura, transforma, desperta. O que parece incômodo é, na verdade, um alerta, um sinal de que você está cercado do que não foi feito para você. E talvez, só talvez, esse incômodo seja o empurrão que Deus está usando para te tirar de onde você nunca deveria ter estado. 1. Superficialidade. Talvez você já tenha sentido uma enorme falta de sentido nas conversas ao seu redor.
Aqueles papos rápidos, cheios de aparência, onde ninguém realmente escuta o que o outro quer dizer. Para o escolhido, isso é como um peso que suga a alma. Eles não suportam quando tudo gira em torno do que é só por fora. Roupas, status, fama ou o que os outros vão pensar. Isso consome a energia deles porque a alma pede verdade, pede profundidade, pede conexões que façam sentido no coração. Imagine estar em uma roda de pessoas falando só de coisas vazias e lá dentro você querendo algo real. É como estar em um deserto rodeado de espinhos, onde tudo seca por dentro. O escolhido busca algo diferente. Ele quer conversas que tragam luz, que abram portas para o crescimento, que falem sobre sentimentos, sonhos, sobre o que realmente importa. Quando não encontra isso, sente uma solidão difícil de explicar. Mas essa aversão à superficialidade não é um capricho. É uma resposta natural da alma que carrega uma verdade muito maior, uma verdade que não aceita ser fingida. 2. Mentiras e manipulação. Você já sentiu que algo estava errado, mesmo sem ter uma prova clara? Como se o seu coração ou a sua intuição gritassem que aquela pessoa ou situação não era verdadeira? Para o escolhido, isso é muito comum. Eles têm um radar espiritual que percebe quando alguém está usando máscaras, quando há falsidade escondida atrás de sorrisos ou palavras doces. Essa sensibilidade é uma bênção, mas também uma cruz, porque eles não toleram mentiras e manipulações. O escolhido se afasta naturalmente de quem tenta controlar, enganar ou manipular. Ele sabe que isso não é apenas uma questão de caráter, mas uma questão espiritual. E isso faz parte da missão dele. Enxergar além do que os olhos podem ver, sentir a verdade por trás das aparências. Quando ele se depara com falsidade, sente como se uma sombra cobrisse sua luz, uma pressão que sufoca. Por isso ele prefere a solidão à companhia que traz mentiras disfarçadas. Essa rejeição à mentira não é orgulho nem intolerância. É um compromisso com a verdade, que é a base do caminho que ele precisa seguir. 3. Multidões e exposição excessiva. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas o escolhido não gosta de estar no meio de muita gente. Pode até parecer estranho, porque às vezes ele é visto, chamado para brilhar, para aparecer. Mas a verdade é que ele odeia a exposição sem sentido. Quando está cercado por multidões, algo dentro dele se esgota. Ele sente as energias das pessoas ao redor. A dor, a inveja, as intenções escondidas, tudo parece entrar pela pele e pesar no coração. Essa absorção de tanta energia ruim cansa a alma como poucas coisas. O escolhido não é antissocial, mas precisa se proteger. Ele sabe que a luz que carrega atrai olhares, nem sempre puros, nem sempre bons. Por isso, o barulho, o tumulto, a exposição vazia fazem com que ele se sinta vulnerável e perdido. O choque está em perceber que, às vezes, ele mesmo começa a se isolar demais, com medo do que a multidão traz. E esse isolamento excessivo pode ser um problema, porque ninguém foi feito para viver sozinho. Então ele vive nesse equilíbrio delicado entre o querer se mostrar para cumprir sua missão e o medo de se perder no meio do barulho e da energia errada. 4. Injustiças. Talvez você já tenha sentido uma dor tão grande ao ver alguém sofrendo injustamente que parecia que essa dor era sua também. Quando vê alguém sendo tratado mal, sendo ignorado ou sofrendo sem motivo, essa sensação aperta o coração de um jeito que não dá para explicar com palavras fáceis. Essa é uma das marcas mais fortes do escolhido. Ele não consegue ficar indiferente diante da injustiça. A alma dele foi feita para proteger, para cuidar, para curar feridas que nem sempre aparecem no corpo, mas doem no espírito. Mesmo que ele não diga nada, mesmo que tente parecer calmo, lá dentro está sentindo tudo, carregando uma dor que o mundo muitas vezes nem percebe. É como se o escolhido tivesse um fardo invisível,
uma responsabilidade que o acompanha o tempo todo. Ele sente a dor dos outros como se fosse sua, como se cada sofrimento fosse um chamado para agir, para ajudar, para mudar alguma coisa. Essa sensibilidade é tão profunda que muitas vezes o escolhido age de formas que as pessoas ao redor não entendem. Pode ser que ele se torne um defensor dos oprimidos, alguém que levanta a voz para quem não tem força para falar. Ou pode se tornar um rebelde, um guerreiro contra sistemas corruptos que permitem que o mal continue agindo sem ser punido. Para o escolhido, a injustiça é uma ferida que não pode ser ignorada. Não dá para fingir que está tudo bem quando sabe que tem pessoas sofrendo sem motivo justo. Essa revolta, essa indignação, é uma chama que queima dentro dele e que, ao mesmo tempo que incomoda, dá força. Essa raiva saudável, essa vontade de lutar por justiça, é o que torna o escolhido forte e corajoso. Porque ele sabe que se não lutar, se não tentar mudar, o sofrimento vai continuar e outras pessoas vão se machucar. 5. Controle e prisões emocionais. O escolhido não suporta sentir-se preso. Ele não consegue ficar em lugares onde tudo é decidido por outros, onde não há espaço para que ele seja quem realmente é. Seja em relações que controlam cada passo, em regras rígidas que não fazem sentido, ou em ambientes que sufocam a alma. Essa sensação de prisão é um peso que ele carrega no coração. Quando o escolhido está em uma prisão emocional, algo dentro dele começa a adoecer. Não é uma doença que aparece no corpo, mas uma tristeza profunda que consome a alma. Ele pode até tentar disfarçar com sorrisos, parecer forte por fora, mas por dentro há uma luta constante para não perder a esperança. Essas prisões podem ser várias. Talvez seja um relacionamento onde a outra pessoa controla tudo, manda em suas escolhas, decide o que ele pode ou não fazer. Ou pode ser um ambiente de trabalho onde regras injustas e limitações impedem que ele mostre seu verdadeiro potencial. Às vezes, são até crenças internas, medos antigos que o fazem se sentir preso, mesmo quando não há ninguém por perto controlando. O que o escolhido mais odeia nessas prisões é a sensação de sufoco, de que está sendo impedido de viver seu propósito. Ele sabe que foi feito para algo maior, que sua vida tem um plano divino, e esse plano não inclui viver com medo ou sob controle. Essa busca por liberdade não é apenas um desejo, é sagrada. Porque viver guiado pelo medo, pela dúvida ou pela opressão não é vida de verdade. É apenas uma sobrevivência que rouba a alegria, a criatividade e a força do escolhido. E quando ele finalmente reconhece isso, começa uma jornada para se libertar. Pode ser um caminho difícil, cheio de dúvidas e desafios, mas também cheio de descobertas poderosas. Ele aprende a dizer não para tudo que prende, a romper correntes invisíveis e a abrir espaço para a luz que Deus colocou dentro dele. Essa liberdade não significa fugir do mundo, mas viver com propósito, alinhado com a voz divina que guia seus passos. É se permitir ser quem realmente é, sem medo do julgamento ou da rejeição. O escolhido entende que a verdadeira prisão não está nas paredes ao redor, mas na aceitação silenciosa do que não lhe serve. E ele tem a coragem de quebrar essas prisões, porque sabe que só assim poderá cumprir a missão para a qual foi chamado. Talvez você tenha percebido até aqui que tudo o que o escolhido odeia revela algo muito importante sobre quem ele é de verdade. Não são simples desgostos ou caprichos do coração. São sinais profundos do propósito divino. O incômodo com o superficial, a rejeição às mentiras, o cansaço diante das multidões, a dor diante das injustiças e a aversão ao controle. Tudo isso é uma bússola espiritual. É o jeito que Deus usa para mostrar que você foi separado para algo maior. Você sente a dor do mundo porque foi chamado para curar. Sua alma carrega uma luz que não pode ser apagada, mesmo quando tudo ao redor tenta silenciá-la.
Você não é estranho por ser assim, mas único. Você carrega uma verdade que poucos conseguem entender. E essa luz, que atrai olhares e até inveja, é justamente o que te diferencia. Por isso, os momentos de isolamento são necessários para que você se fortaleça, para que Deus te lapide em sabedoria e prepare seu coração para a missão que só você pode cumprir. Saber disso muda tudo, porque o que antes parecia um fardo se torna uma força. O que parecia um incômodo se transforma em um chamado, e a sua alma começa a entender que tudo isso tem um sentido profundo. Deus não te colocou aqui por acaso. Ele te escolheu exatamente porque você sente, percebe e reage diferente. Ele te prepara para um caminho que vai além do que os olhos humanos podem ver, mas que o seu coração já conhece. Se você se identificou com tudo que falamos aqui, talvez seja a hora de aceitar uma verdade que muitos preferem esconder. Você não é comum. Você não foi feito para o comum. Você foi separado, escolhido para uma missão que exige coragem, fé e resistência. Não tenha medo dessa diferença que te incomoda. Ela é a prova de que dentro de você existe uma força maior, uma luz que não pode ser apagada. Você carrega em si um propósito que vai além das aparências, das opiniões e das dificuldades. Agora, eu quero te convidar a escrever nos comentários: agora eu entendo porque sempre fui diferente. Compartilhe essa descoberta. Você pode não estar sozinho, mesmo quando sente que está. Por isso, aceite o chamado. Não tenha medo do que te faz ser diferente. Use essa diferença como uma arma poderosa para mudar sua vida e a vida de quem está ao seu redor. Quando você se reconhece como escolhido, nada pode te deter. Que essa mensagem te fortaleça hoje e sempre. Que você possa olhar para dentro de si mesmo e encontrar a paz que vem da certeza de que tudo faz parte de um plano maior e que você está exatamente onde precisa estar. Você é escolhido. A sua luz não pode se apagar. O mundo está esperando para ver o que só você pode mostrar.